Shalom Adonai Hortonir, né? Paz do Senhor a todos do Face. Aqui é o pastor Eduardo Munhoz, né, da Igreja Assembleia de Deus, Vida Nova, da Rua Serra Dourada, 768, no bairro Periolo. Mais uma vez, através da rede social, trazer um pequeno estudo da Palavra de Deus. O que nós vamos estar falando na rede social desta vez é sobre a festa do Hanukkah. O que seria a festa do Hanukkah? Qual a importância dessa festa? Muitos dizem que isso aí é heresia. Falam, é os pastores que estão querendo colocar costume judaico, porque isso aí é só judeu que faz, e os pastores estão pegando isso não está na Bíblia, isso é errado. A gente vai ver que eles estão completamente errados. Isso não é heresia e não é invenção. Por outro lado, a gente vai ver que isso se encontra na história de Judas Macabeus. Mas pastor, Judas Macabeus não é um livro inventado que foi colocado na Bíblia católica? Não é inventado, é um livro histórico. Então aí nós vamos conhecer um pouquinho dessa história que fala sobre o Hanukkah, sobre o livro de Judas Macabeus, a conquista dos gregos sobre os persas e os generais de Alexandre o Grande. Amém? Então, vamos iniciar com a graça e a misericórdia do Espírito Santo, que vem nos dar sabedoria para passar esse pequeno estudo para você que está aí na sua casa, né? Então, sempre pegue a Bíblia, deixa ela abertinha aí no livro de João, capítulo 10, versículo 22 e 23, que daqui a pouquinho nós vamos ler esse versículo que é importante, que vai falar sobre a festa do Hanukkah. Bom, então vamos lá sobre Judas Macabeus. Judas Macabeus é um livro que dizem que é um livro apócrifo ou um livro criado, inventado e colocado na Bíblia Católica. A gente temos a Bíblia diferenciada por causa desses livros, alguns livros a mais que tem na Católica e alguns que tem a menos na Evangélica, que é aquela pequena discussão boba. Por que eu falo pequena discussão boba? Porque se a gente for ver na real, as duas estão erradas. Tanto a evangélica como a católica. Por que, pastor? É inventado? Não é inventado. O conteúdo é o mesmo. O que acontece é o seguinte, esses livros a mais que foram colocados na Bíblia, que é a Bíblia católica, vamos dizer assim, são livros históricos. Então, esses livros históricos foram acrescentados na Bíblia na época da Vulgata. E é claro que eu não posso escrever uma história da minha vida e colocar na Bíblia. Eu posso escrever uma história da minha vida e fazer um livro secular. É a mesma coisa, nós temos o livro de história que fala sobre Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo e tantos outros, que a gente não vai pegar a história deles e colocar dentro da Bíblia, né, dizendo que está no canon. Isso não se pode se fazer, foi o que aconteceu. E também na Bíblia evangélica está faltando o livro. Inclusive, são 16 livros que foram extraviados. Eu já fiz um pequeno estudo falando desses 16 livros e dei prova dentro da Bíblia que esses 16 livros existem. Não vou falar sobre esses 16 livros agora porque eu já falei no estudo do Pentateuco, né? Que aí vocês vão procurar nos vídeos anteriores lá no Pentateuco, vocês vão achar quando eu falei dos 16 livros que foram perdidos através da história que a própria Bíblia relata desses livros, né? E a gente provamos ali. Mas um deles eu vou falar que é o livro de Enoque, um livro muito falado, que as pessoas falam que isso aí é mentira, é inventado e tal. Bom, até o ano 400, o livro de Enoque era muito citado. Os apóstolos citavam o livro. Paulo citou na carta aos Hebreus sobre Enoque. No livro de Gênesis, né, fala bem pouquinha coisa. O que fala mais sobre Enoque é Judas. Judas só tem um capítulo, né? No capítulo 1, versículo 14, ele relata sobre a profecia, a visão que Enoque teve sobre que Jesus viria com milhares dos seus santos. Então isso daí é uma profecia que também fala no livro de Apocalipse. Então Judas cita essa profecia, essa visão de Enoque. Esse livro ele foi tirado do canon. Então alguns foram tirados e outros foram acrescentados num canon que aí se torna errado por ser um livro histórico. Mas o livro de Macabeus, que se encontra na Bíblia Católica, ele é verdadeiro, ele é um livro histórico que realmente aconteceu, que daí vem a festa do Hanukkah, que os judeus comemoram e o próprio Senhor Jesus também respeitou e comemorou essa festa. Então existe
Na Bíblia Católica é Judas Macabeus 1 e Macabeus 2. Mas nos Talmud judaico existe 4 livros de Macabeus. Ainda está faltando 2, né? Eles acrescentaram só 2, mas são 4 que tem nos Talmud. Bem, então vamos lá um pouquinho na história, bem rapidinho, para o vídeo não ficar longo, só para vocês entenderem o Hanukkah. Bom, se inicia na visão de Daniel, se não me engano, no capítulo 8, nós falamos também nos profetas maiores sobre isso, e nessa visão de Daniel ele viu, né, os persas sendo derrotados pelos gregos, onde surge o Alexandre Magno, né, o Alexandre o Grande, conhecido por aí. Alexandre o Grande, então, derrota os persas, faz uma grande conquista, né, uma devastação muito grande, né, um poder militar que ele tinha tremendo, uma inteligência, uma sabedoria de conquista enorme, por isso que ele foi conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. É claro que a sua vida foi curta, morreu muito jovem Alexandre o Grande e ficou então à mercê dos seus 4 generais, né, os 4 generais mais importantes, né, que ele tinha ali e poderoso, que seria Ptolomeu, um grande general, um grande conquistador, Lisimaco, Selêutico, também um grande conquistador, foi o que deu trabalho para os judeus, e também Cassandro, né? Então esses 4 generais foram importantes na história da época, que é onde surge então a festa do Hanukkah e a conquista dos Macabeus. Tá, pastor, mas o que estava acontecendo? Bom, nós temos um mapa, nesse mapa aqui a gente vê por cores, né, os territórios de conquista. Vocês podem ver que bem pequenininho tem uma seta apontando ali, bem pequenininho está Jerusalém, né? Então Jerusalém está ali naquele meio de conquista do Selêutico, né? Uma grande área. A grade verde que vocês estão vendo ali, a grade verde era o lugar conquistado por Cassandro. A área laranja é a área conquistada por Lisimaco. A área lilás ou azul, né? Não sei como está aí no seu vídeo aí, lilás ou azul, é conquistado por Ptolomeu, um grande general. E a grande área que também a gente vê de amarelo, essa grande área, então, era o Selêutico, né? Que era a Seleucia, conquistado pelo seu general Selêutica, né? Então, ele conquistou essa grande área. Passa-se o tempo, então, a parte da Selêutica, eles querem, então, mudar os costumes, mudar a ideologia das cidades conquistadas. Por quê? Porque eles queriam impor que a língua falada fosse o grego. Então, eles tentaram, primeiro, acabar com a religião, que era a religião judaica, onde os judeus faziam sacrifício no templo, falavam na língua hebraica, alguns no aramaico, e, é claro, também no grego, que era a língua universal. Mas a proibição que eles falassem outras línguas e fosse ensinado somente o grego, e terminasse com os seus cultos a Deus, e fizesse culto a deuses, né? Principalmente a Zeus, que era o deus com letra minúscula deles. Então, houve uma proibição, houve uma guerra civil muito grande ali. E nisso daí, alguns judeus optaram aos selêuticos, né, por causa do financeiro e da ajuda. Então, alguns esfriaram a sua fé e aderiram aos costumes gregos da cidade de Seleucia. Mas é claro que uma boa parte dos judeus ainda queria manter os seus costumes, né, principalmente a adoração ao Deus Javé, ao Jeová, né, o nosso Adonai, Senhor Todo-Poderoso. E com isso daí, então, eles põem por lei e obrigam que os judeus fossem obrigados a adorar Zeus. Ele coloca, a primeira coisa, ele profanou o templo. Ele profanou o templo, colocou uma estátua de Zeus dentro do templo, que isso era abominação. Ele colocou, inclusive, nessa visão de Daniel, Daniel pergunta, né, mas até quantos dias vai estar isso daí? Que fala de 2.300 tardes, né? Que foram 2.300 sacrifícios de porcos que teve nessa cidade, nessa época aí. É claro que essa visão ela dá tanto nesse período, como também vai dar no período da grande tribulação, né? Algumas igrejas falam que nós já vivemos a grande tribulação por causa dessas 2.300 tardes, que seriam os 2.300 sacrifícios. Mas não, né? Ela foi por etapas ali nessa parte, porque foi profanado o templo, como o anticristo vai profanar também na grande tribulação. Foi colocado a estátua de Zeus dentro do templo, como o anticristo também vai colocar uma estátua dele dentro do templo, quando os judeus edificar de novo. Hoje os judeus têm toda a madeira,
Então agora com uma escola de sacerdotes para ensinar a ministrar culto dentro do templo. O que falta agora é a construção do templo, né? Então eles vão conseguir construir o templo. Isso é na nossa era, na nossa época. Quando eles construírem, eles vão fazer uma aliança com o anticristo sem saber, achando que é o Messias, e o anticristo vai colocar sua estátua ali. Então vai se repetir a história que aconteceu aqui, né, na época do Seleucos. Então eles colocaram a estátua de Zeus e começaram a sacrificar porcos. Quando eles começaram a sacrificar porcos, foi um maior sacrilégio, porque porco era um animal, pela lei da Torá, considerado como imundo, né? Então eles não podiam nem pastorear porcos, muito menos comer ou sacrificar. E eles estavam sacrificando, por obrigação, pelos seleucos, sacrificando porcos dentro do templo. Então aí tem uma família de sacerdote, o sacerdote Matitiahu, que seria Mateus. Então ele tinha 5 filhos. Desses 5 filhos ele tinha um primogênito chamado Yehudá Macabeus, ou seja, Judas Macabeus, por isso que entra o livro de Judas Macabeus. O seu primogênito chamava Yehudá Macabeus, ou Judas Macabeus. E chegou uma época que eles se cansaram de ver aquela profanação no templo, né, revoltados com aquela situação, e no dia que o sacerdote foi sacrificar o porco dentro do templo, então o sacerdote Matitiahu foi e matou o sacerdote de Zeus. Isso daí então inicia uma revolução, uma guerra civil ali dentro da cidade, que é onde então os seus filhos participaram. O interessante e o grande milagre sobrenatural, porque eles não eram militares, eles não tinham armamento militar, eles eram agricultores, e era em menor número. Mas, após a morte de Matitiahu, né, que foi morto, o seu filho primogênito conduziu essa revolta, que era Yehudá Macabeus, ou Judas Macabeus, né? Ele encabeçou essa revolta junto com seus irmãos e alguns agricultores que tinham ali, e conseguiram milagrosamente expulsar os gregos sírios de lá. Quando eles expulsaram os gregos sírios de lá, por que então eles resolveram recuar? Que eles tinham um poder militar muito grande, podiam arrasar o povo ali. Primeiro, que era promessa de Deus e profecia. Então, nada se vai contra uma profecia ou uma promessa de Deus. Segundo, para eles seria uma perca financeira se eles fizessem uma guerra, um massacre. Porque os judeus tinham um comércio muito grande e comercializavam muito bem para eles. Entravam os impostos que eram cobrados também eram caros. Então seria muita perca se eles entrassem numa batalha, né, uma guerra civil, e nisso daí a área financeira seria atingida. Então eles preferiram recuar. Recuaram, cederam o templo de novo para os judeus. Quando eles cederam, então eles entraram no templo e foram fazer uma restauração no templo. Tiraram todos os deuses pagãos, derrubaram a estátua de Zeus, tiraram para fora todos os animais, utensílios que usavam de sacrifício pagão, tiraram, fizeram aquela limpeza, aquela restauração e renovação no templo. Quando eles vão acender, porque lá eles tinham um menorá, como a gente vê aqui na mesa, né? Inclusive eu tenho um aqui mais facinho de pegar. Tinha o menorá. O menorá, que é conhecido como candelabro, né? Então o menorá, ele tem 7 braços. Tem um braço central e 6, né? 3 de cada lado, 6. O 6 que simboliza o número do homem. 7, Deus no centro do homem, né? Ou 7 espíritos de Deus, também como é conhecido. O menorá ele tinha que manter aceso pela lei de Levítico. Por que os sacerdotes tinham que manter aceso o menorá pela lei que foi dado a Moshe, né? A Moisés, que colocou lá em Levítico? Porque enquanto o menorá continuaria aceso, é porque a presença de Deus estaria com o povo. É como Jesus é a nossa luz. Então Jesus, ele é a nossa luz. Deus, ele é a nossa luz. Então, ele é o centro. Então, o primeiro que eles acendiam era o centro, que era Deus no centro do homem. Então, eles acendiam o menorá. Quando eles foram pegar o único azeite que tinha selado com o selo sacerdotal preparado ali, daria para um dia. Daria para acender somente o do meio, o braço do meio, o central, porque era o primeiro a ser aceso, primeiro ele. Então eles se preocuparam, porque para fabricar o azeite de novo, era um azeite batido, eles não tinham ali, eles tinham que viajar para outra cidade,
E nisso daí levaria 7 dias para eles fazer o percurso, fabricar o azeite e retornar para acender os outros braços. Então não daria tempo, porque aquela chama daria somente para um dia e depois apagaria. Aí vai entrar o milagre do Senhor do Hanukkah. Eles saem, eles acendem a primeira, a central, eles saem no percurso para outra cidade para fabricar o azeite, né? O azeite batido para transformar em óleo e trazer. Nesse percurso, como eu falei, levou-se 7 dias. E a vela, a luz central, o azeite central que eles acenderam, manteve-se aceso por 8 dias. Lembra que o azeite é para um dia só, calculado para um dia. Mas ele durou aceso 8 dias, para dar tempo de eles ir lá, fabricar, retornar e acender os outros braços. Com isso daí, então, eles fizeram outro menorá, chamado de Hanukkah. Esse Hanukkah é um menorá de 9 braços. O braço central, Deus, que manteve a luz acesa no meio do povo, que Deus seria com ele. E os 8 braços, que simbolizam os 8 dias. É esse o Hanukkah. Então nós temos o menorá de 7, que é o menorá pela lei da Torá, né, que precisava ter o menorá de 7 braços, que é simbólico, e a luz central no meio, acesa. E depois eles fizeram, depois da lei da Torá, né, que foi nessa época, no ano 162, que iniciou, né, antes de Cristo. Então nessa era, depois dessa revolta, então eles fizeram um menorá de 9 braços, por causa do milagre, do livramento de Deus ter dado para eles, expulsando os gregos sírios do templo, a renovação, porque Hanukkah significa restauração e é conhecido pelos judeus como festa das luzes. Por isso que eles acendem luzes nessa época, que é no mês Quiser. Qual é o mês Quiser? O mês Quiser é o mês de dezembro. Então, se você for analisar hoje, né, porque como eles variam de acordo com a lua, que o calendário deles não é solar como o nosso, mas é lunar, então, pelo calendário varia as datas, mas o mês é o mês Quiser de dezembro. Então, o primeiro que aconteceu foi no dia 25 de dezembro, que é onde é conhecido como Natal, né? Não porque Jesus nasceu dia 25 de dezembro, porque ninguém sabe quando Jesus nasceu, o dia e nem o mês, né? Ninguém sabe. Mas o livramento que Deus deu e o milagre foi no dia 25 de dezembro, conhecido como Hanukkah, festa das luzes. Então, se você for olhar hoje, você vai ver como Trump estava junto com o presidente de Israel, eles estavam lá acendendo. E o interessante que tem, vamos supor, esse aqui é o de 7, vamos supor que é o de 9. Primeiro eles acendem o central. O central sempre tem que estar aceso. Aí eles acendem a primeira, que é o primeiro dia, são 8 dias contados. Esse ano aqui começou no dia 2 de dezembro, que é o mês Quiser, até o dia 10 de dezembro. E aí acende todos. Então, o central primeiro. Aí eles acendem sempre da direita para a esquerda, porque o judeu escreve da direita para a esquerda. Então eles acendem a primeira vela no primeiro braço, da direita para a esquerda. Depois, no outro dia, o segundo, é como se fosse uma contagem regressiva. Depois o terceiro, o quarto, aí vem para a parte esquerda. E no último, que é onde eles então entram em festas, né, que seria acesa todas as luzes. Aí tem os comes, aí é outro estudo sobre o que eles comem, né, e o que eles bebem. Então essa é a festa do Hanukkah, o milagre. O que tem a ver Jesus com isso, pastor? Você falou no começo do vídeo de Jesus. Tá com sua Bíblia aberta? Então vamos lá. Na Bíblia, no livro de Yoshanã, no livro de João, capítulo 10, versículo 22 e 23, diz assim: chegou o tempo. Talvez a sua Bíblia não fala Hanukkah certinho, porque a sua Bíblia não é a mesma tradução que a minha. A minha é judaica, mas é a mesma coisa, vocês vão entender. Chegou o tempo do Hanukkah, que é o que nós estamos falando, em Jerusalém. Era inverno. E Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela colunata de Shamolom. Então os moradores de Judá
o cercaram e lhe disseram: por mais quanto tempo você nos deixará em suspense? Então aqui deixa bem claro que Jesus estava então na festa do Hanukkah, que era inverno. Então Jesus, ele respeitava e ele comemorou, é claro, porque foi um milagre que ele fez no meio do seu povo. Então esse é um pequeno estudo, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma coisa a acrescentar ou alguma dúvida, escreve aí, deixa o seu ok, o seu joinha, e nós faremos um próximo estudo aí na próxima aula. Se você tiver dúvida de alguma coisa e eu puder tirar a sua dúvida, também escreve aí embaixo, Fala, pastor, eu tenho dúvida de tal coisa.